Olá! Hoje vamos mergulhar na filosofia política de uma figura proeminente no Canadá, Pierre Poilievre. Com base numa entrevista recente bastante reveladora, vamos tentar perceber o que molda a sua visão do mundo e as suas propostas. Para isso, organizamos a nossa análise em 5 pontos. Vamos começar por olhar para o problema que ele identifica no mundo ocidental, depois o seu diagnóstico muito particular sobre as causas, a seguir, claro, as soluções que propõe. E para contextualizar tudo isto, vamos explorar a sua história pessoal e, por fim, os princípios que definem a sua filosofia de governação. Então vamos lá começar. Qual é, na visão de Poilievre, o grande problema que o Canadá, e na verdade grande parte do Ocidente, enfrenta neste momento? Bem, um dos principais indicadores, segundo ele, é económico. Este gráfico mostra algo muito claro. O crescimento estagnou. Na prática, isto quer dizer que os salários reais, aquilo que as pessoas levam para casa no final do mês, simplesmente deixaram de aumentar. O poder de compra está congelado no tempo. E esta estagnação económica, ao que parece, tem um custo humano muito real. É que não se trata apenas de números. Vejam só, em poucos anos, o Canadá caiu do top 5 dos países mais felizes do mundo para a 25ª posição. É uma queda brutal e que, segundo ele, está diretamente ligada à falta de oportunidades económicas. Ok, o problema está identificado, mas a parte talvez mais interessante da sua análise é o diagnóstico da causa. Ele tem uma expressão bastante forte para o descrever: socialismo para os ricos. O que é que isto quer dizer? A ideia central é que a intervenção do Estado na economia, que muitas vezes se justifica como uma forma de ajudar os mais desfavorecidos, está, na verdade, a ter o efeito oposto. Segundo ele, está a criar um sistema que desvia a riqueza de quem trabalha para uma elite financeira já muito abastada. E para explicar este mecanismo, ele recorre a um conceito económico chamado efeito Cantillon. Pode parecer um nome complicado, mas a ideia por trás é bastante intuitiva. Basicamente, diz que quando um governo imprime dinheiro novo, esse dinheiro não chega a toda a gente ao mesmo tempo e com o mesmo valor. Vamos ver o processo passo a passo. Primeiro, o governo cria dinheiro para cobrir as suas despesas. Esse dinheiro entra na economia através dos grandes bancos e instituições financeiras. Quem tem acesso a esse dinheiro primeiro? A elite financeira, que o pode investir ou gastar quando ele ainda vale 100%. À medida que esse dinheiro circula e chega finalmente ao bolso da pessoa comum, já provocou uma subida de preços. Ou seja, quando chega à base da pirâmide, o seu poder de compra já diminuiu. Visto o diagnóstico, passemos então à receita, à prescrição. Se o problema é um sistema bloqueado, a solução, para Poilievre, passa por desbloquear o potencial da economia e das pessoas. Um exemplo muito concreto que ele dá é a crise da habitação. A sua afirmação é provocadora. O que torna as casas caras não são os materiais ou o trabalho. É o peso do governo, através de burocracia, taxas, impostos e regulações que atrasam e encarecem todo o processo. Para reforçar este ponto, ele usa uma analogia visual muito poderosa. Pede-nos para imaginar um mapa gigante do Canadá e, em cima dele, uma pequena moeda. A área ocupada por essa moeda representa toda a terra usada para a habitação no país. O argumento é claro: o problema não é a falta de espaço, mas sim as barreiras que impedem a sua utilização. Portanto, a sua receita é bastante direta. Passa por remover os porteiros da burocracia, simplificar e acelerar licenciamentos, baixar impostos sobre tudo o que seja produtivo, trabalhar, investir, construir e, de um modo geral, libertar as forças produtivas do país, seja na energia, na agricultura ou em outras áreas, revertendo políticas que, na sua opinião, castigam a iniciativa. Mas de onde vêm estas ideias? Para perceber a raiz desta filosofia, é fundamental olharmos um pouco para a sua história de vida, que é tudo menos convencional. A sua vida foi moldada por circunstâncias muito particulares. Nasceu de uma mãe adolescente e foi adotado por um casal de professores de origens modestas. Cresceu numa família complexa, com um meio-irmão também adotado, e lidou com o divórcio dos pais e com o facto de o seu pai se ter assumido como gay. São experiências que, inevitavelmente, marcam uma visão do mundo. E esta história pessoal parece ter influenciado a sua interpretação de pensadores como Adam Smith. Muitas vezes só nos lembramos de Smith pela ideia da mão invisível e do interesse próprio. Mas Poilievre dá igual importância a outra grande obra de Smith que fala da empatia, do nosso desejo natural de nos conectarmos e de vermos os outros bem. A sua filosofia parece tentar equilibrar estas duas facetas, a liberdade individual e o sentido de comunidade. Tudo isto converge, então, num conjunto de princípios que formam a sua filosofia de governação, a sua visão para o futuro. A ideia-chave é a dispersão do poder. Em vez de um poder centralizado no Estado, defende um sistema que funciona de baixo para cima, dando o máximo de liberdade e agência ao indivíduo. O papel do governo deve ser mínimo, fazer apenas aquilo que as pessoas, por si, não conseguem fazer.
O objetivo é construir uma sociedade baseada no mérito, que recompensa o esforço e a iniciativa. A frase que resume tudo é governos pequenos e pessoas grandes. E ao olharmos para os desafios do futuro, como a inteligência artificial, a sua perspectiva mantém-se. A questão não é como travar a tecnologia, mas sim como garantir que ela serve para potenciar as capacidades humanas, em vez de as substituir. A resposta, segundo esta filosofia, passa por criar um enquadramento que dê mais controlo e mais escolhas às pessoas, e não ao Estado. E isto leva-nos a uma reflexão final, inspirada num poema que ele frequentemente cita, Invictus. A filosofia subjacente é quase estoica, focar naquilo que podemos controlar. A mensagem final é de responsabilidade e agência individual. A ideia de que, num sistema que o permita, cada um pode e deve ser o mestre do seu destino e o capitão da sua alma.